Quando eu era estudante, gostava muito de ir ler na biblioteca aqui da minha cidade. Estou falando de mais ou menos 15 anos atrás. Eu gostava de ir um pouco pela manhã antes de ir para a faculdade, e numa dessas ocasiões, onde eu estava sozinha em uma mesa e outra garota da minha idade, em outra à minha frente, estava lendo em completo silêncio. De repente, do nada, a voz de um homem me diz ao ouvido: "Bom dia." Eu me assustei e virei rápido, porque aquela voz não foi um sussurro. Sim, aquele homem havia me cumprimentado em voz baixa, mas não era um sussurro. Na verdade, foi até alto demais para o silêncio da biblioteca. Então, só que ao me virar, não havia absolutamente ninguém. Eu poderia pensar que foi minha imaginação ou algo assim. No entanto, a garota que estava à minha frente estava com os olhos arregalados igual uma laranja. Perguntei se ela tinha ouvido, e ela disse que sim, enquanto olhava ao redor. E não é que atrás de mim houvesse algum lugar para se esconder. Havia uma estante com livros e só. Não dava para se esconder atrás dela, e a garota realmente ficou assustada. Não estou dizendo que eu não fiquei com medo. Claro que também fiquei. Mas foi ela quem se levantou e me disse que era melhor sairmos de lá. E é claro, eu não quis ficar lá sozinha. Peguei minhas coisas, levantei-me rápido e a partir desse dia, por causa desse susto, daquela voz inexplicável que ouvi no meu ouvido, nos tornamos grandes amigas com o tempo. Depois de ouvir várias histórias, criei coragem para contar algo que vivi desde pequeno. Quando eu tinha 6 anos, sonhava que minha alma saía do corpo e subia até o teto. Depois disso, eu o atravessava e via minha casa. Então, na minha vizinhança, eu pairava tão alto que podia ver a cidade inteira. Eu podia voar como quisesse, mas também percebia que esses sonhos eram controlados. Soube disso porque quando eu queria ir mais longe, algo me trazia de volta à cama de repente. Na maioria das vezes, meu estômago ficava tão revirado que eu tinha que correr para o banheiro para vomitar. Minha mãe se preocupava comigo. Ela me ouvia no banheiro e levantava da cama para ver como eu estava. Quando eu contava sobre as minhas viagens, ela dizia que isso não era possível, que eram apenas sonhos. Mas eu sabia que não era verdade. Com o tempo parei de fazer essas viagens, mas sempre tive a sensibilidade de me sentir em outros planos. O que quero compartilhar aconteceu há 5 anos. Eu estava dormindo quando, de repente, senti a famosa subida do morto. Não entendi por quê, e imediatamente a sensação de sufocamento me causou muita angústia. A única coisa que eu conseguia mexer eram os olhos. Então, olhei para a porta do quarto que se abriu. Dentro da escuridão, vi que apareceu uma sombra ainda mais escura, que caminhava lentamente em minha direção. Ela parou ao lado da cama e me olhou. Aquela coisa apoiou o joelho no meu peito e com um dedo tocou minha testa e disse: "Eu posso te tocar." Até hoje, nunca mais experimentei um medo tão grande quanto esse. Sinceramente, achei que ia morrer. Nunca fui de rezar ou acreditar em Deus, mas naquele momento soube que aquela presença era a de um demônio. Ele ficou sobre mim por talvez 5 minutos e depois foi embora. Quando tirou o joelho do meu peito, recuperei o movimento imediatamente. De novo senti meu estômago revirado e me levantei para vomitar, como fazia quando era pequeno. Na segunda vez que o vi, eram 2h35 da madrugada. Sei disso porque 2h30 tomei um comprimido para a gripe. Novamente eu não conseguia me mexer e sentia que estava sufocando. Olhei para a porta que se abriu e me chamou a atenção o fato de que, do outro lado, havia uma escuridão que eu nunca tinha visto antes. Não era uma simples escuridão. Parecia uma espécie de densidade abismal, sem fundo e sem nenhum ponto de luz, por menor que fosse.
A sombra voltou a sair de lá, e quando chegou ao lado da cama virou fumaça. Eu apertei os lábios, mas o poder daquela coisa era impressionante. Ela manipulou meus lábios como se fosse uma marionete. Minha boca se abriu e a fumaça entrou no meu corpo até o estômago. Então, em minha mente, ouvi uma voz que dizia: "Você é meu. Espero que tenha ficado claro que você já é meu." Respirei profundamente e mentalizei dizendo: "Eu sou maior do que isso. Eu tenho controle sobre mim." Pensei que aquele era o meu momento de morrer e ir para o inferno com aquela coisa. Quando já estava me resignando e me rendendo, senti algo tocar meu ombro. Como eu não podia me mexer, tentei com todas as forças olhar para o lado e então vi uma luz linda. Ela era azul e quente. A paz e tranquilidade que me transmitia eram mais fortes que a angústia causada por aquela coisa. Não troquei pensamentos com a luz, mas aceitei que era um anjo. Meu anjo e meu demônio saíram pela mesma porta. Assim que senti o toque daquela luz, o demônio saiu violentamente do meu corpo. O anjo ficou lá até que eu recuperasse o movimento do meu corpo, e novamente me levantei para vomitar. Desta vez me senti indefeso como nunca antes em minha vida. Chorei muito naquela noite até adormecer. No dia seguinte, coloquei no quarto todos os amuletos que encontrei em uma loja esotérica perto do centro para me proteger daquela presença. De alguma forma, o fato de os dois se manifestarem ao mesmo tempo e saírem pela porta me fez entender que eu não estava pronto para atravessá-la, nem para lidar com o tipo de ensinamentos que existem naquela escuridão. O anjo me protegeu, mas sei que essa é uma tarefa que devo aprender por mim mesmo. Nestes anos me dediquei à leitura dessas energias para entendê-las e saber me defender. Essa coisa não voltou, mas algo me diz que ele voltará algum dia se eu fraquejar. Era outubro de 2015 quando meus pais finalmente conseguiram concretizar as férias que estavam sonhando há vários anos. Quando eu e meus irmãos éramos crianças, tínhamos nos acostumado a tirar alguns dias de férias todos os anos, quase sempre em alguma praia do país. Mas vieram tempos difíceis para a família, que envolveram doenças e problemas financeiros, e logo essas viagens anuais se tornaram apenas uma lembrança. Quase 5 anos depois, finalmente conseguimos ter férias novamente, aproveitando um feriado prolongado. Dessa vez não fomos para uma praia. Pelo contrário, com o calor insuportável da cidade, decidimos procurar um lugar mais fresco e calmo. Optamos por um lugar no sul, no meio do bosque, onde pudéssemos acordar sentindo o cheiro da neblina pela manhã. Meus pais escolheram umas cabanas que já haviam sido recomendadas por meus tios. Fiquei muito empolgada, pois estava fazendo aulas de fotografia na faculdade e achava que o bosque seria perfeito para tirar fotos interessantes e levar algo bacana para a próxima aula. Chegamos cansados depois da viagem de carro e me lembro bem que fui a primeira a marcar o banheiro. Precisava de um longo banho, pois estava muito cansada. O problema é que tivemos que esperar até que o dono da cabana chegasse, meia hora depois de nós, para nos mostrar o local e os arredores. Ele nos explicou algumas coisas e depois nos indicou uma trilha que era um atalho para a colônia, em vez de dar a volta longa pela estrada. "Podem me chamar se precisarem", disse ele, "mas aqui o sinal é muito fraco. Eu costumo ir até aquela árvore ali", apontou ele. "Lá pega um pouco melhor." Ele nos deixou sozinhos. Meus irmãos começaram a correr do lado de fora com uma bola, apesar de já estar escurecendo. E meus pais começaram a organizar as compras que tinham trazido para preparar o jantar. Eu aproveitei para tomar o banho quente que tanto precisava. A vista do local não era espetacular. Embora estivéssemos em um ponto elevado, as árvores nos cercavam. Mesmo assim,
Era exatamente como nas fotos, e a neblina já começava a envolver os pinheiros e a cabana. Entrei no banho, e depois de uns 15 minutos, por um momento, ouvi como se alguém tivesse falado comigo. Fechei o chuveiro e perguntei em voz alta, mas ninguém respondeu. Continuei me banhando e ouvi algo de novo, mas não conseguia identificar o que era. Decidi ignorar. Afinal, estávamos no meio de um bosque, e eu não tinha muita familiaridade com os sons da natureza. Continuei meu banho, mas o som persistiu. Quando prestei mais atenção, era como um animal, algo que arranhava a parede, do teto até o chão. Pensei que poderia ser um galho atrás do banheiro, embora não tenha visto nenhuma árvore tão perto da cabana quando demos a volta por fora. Mas ainda assim, estava certa de que não havia motivo para me preocupar. Tanto que nem contei nada para meus pais. Contudo, naquela noite tive um sonho horrível. Fui a única a ter um quarto só para mim, e ouvi a noite inteira algo respirando bem perto do meu rosto. Acho que tive febre em algum momento, pois acordei várias vezes me sentindo mal. Em uma dessas vezes vi minha porta aberta e minha mãe na entrada me observando. Perguntei o que estava acontecendo, e ela respondeu que só queria ver se estava tudo bem. Ela entrou, verificou a janela e me deu um beijo de boa noite. Na manhã seguinte, já me sentindo um pouco melhor, eles me contaram tudo o que havia acontecido na noite anterior, enquanto preparavam o café. Meus irmãos ouviram alguém andando pelo chão de madeira ao redor da casa. Um deles tinha adormecido na sala e foi acordar o outro. Este lhe disse para se acalmar, que provavelmente não era nada. Talvez seja cachorros ou algo assim, mas fica tranquilo. Então o outro também ouviu, e percebeu que era algo de 2 patas andando ao redor da cabana, algo grande. Eles correram para acordar meu pai sem fazer barulho, e ele pegou algo para sair e verificar. Foi nesse momento que minha mãe foi ao meu quarto me ver. Meu pai e meus irmãos saíram armados com facas da cozinha, mas embora ouvissem movimentos entre as árvores, não conseguiram ver nada. A escuridão naquela noite, no meio do mato, sem lua e cercados por árvores altas, era total. Bom, eu tinha presumido que minha mãe foi para sua cama, mas ela acabou ficando comigo o resto da noite. Naquela manhã fria, estávamos todos mais preocupados com o que havia acontecido na noite anterior, e não conseguíamos aproveitar nosso descanso. Meus pais nos disseram para não nos afastarmos da cabana, e meus irmãos só falavam sobre o que poderia ter sido e qual seria o plano mais adequado para nos defendermos se alguém nos atacasse em um lugar como aquele. Eles pareciam quase se divertir, como se estivessem vivendo seu próprio filme de terror. Eu ainda estava no quarto e eles continuavam conversando na sala. Então, de repente, os ouvi ainda mais agitados. Saí para escutar melhor o que diziam e os vi colados à janela. Tem algo lá, atrás das árvores, olha! Me aproximei deles para pedir que não brincassem com isso, mas pude ver claramente uma figura se movendo de uma árvore para outra. Uma fumaça negra, enorme, com cerca de 2 metros. Não estava a mais de 40 metros da nossa cabana. Contamos ao meu pai o que estava lá fora, mas pedimos que ele não saísse para investigar. Sugeri que fôssemos de carro até a colônia buscar o dono do lugar, mas preferimos não pegar a estrada naquele momento, pois estava muito barrenta. Um dos meus irmãos se ofereceu para descer correndo pela trilha, que levava de forma mais direta, mas evidentemente também não era uma boa ideia. Então meu pai saiu e foi até o lugar onde o sinal era melhor para enviar uma mensagem. Demorou uns 20 minutos para voltar, e o dono respondeu que já estava a caminho. Naquele momento percebemos que a tarde já tinha passado, e logo escureceria de novo. Do lado de fora parecia que tudo tinha um filtro azulado, e a neblina estava tão densa que mais parecia uma garoa. Era uma paisagem realmente bonita, e por um momento, sabendo que o dono estava para chegar, senti que começávamos a relaxar.
Deve ser nossa imaginação, né? Eu disse. Talvez fosse só alguém passando pela trilha. Os outros concordaram, menos minha mãe. Não, tem algo estranho. Ontem à noite, quando fui te ver, vi claramente alguém parado do lado de fora da sua janela. Não quis te assustar, mas foi por isso que fiquei com você. Na hora seguinte, minha mãe e meu pai discutiram no quarto sobre por que ela não tinha contado a ele o que tinha visto. Enquanto isso, ouvimos passos no piso de madeira do lado de fora. Achamos que o dono tinha chegado, mas quando abrimos a porta, não vimos ninguém. Antes de podermos contar aos nossos pais, ouvimos uma risada. Era uma risada distante, mas de alguma forma também muito próxima. Todos ouvimos. Meus pais saíram correndo do quarto e então ouvimos outra coisa. Algo estava se movendo no quarto dos meus irmãos, tão forte que chegou a derrubar algumas coisas presas à parede. Corremos para ver o que estava lá, mas não havia ninguém. Saímos correndo para o carro e justo quando meu pai estava prestes a voltar para pegar a bolsa e carteira da minha mãe, o dono da cabana chegou com alguns rapazes. Meu pai sinalizou para ele e disse que havia alguém lá dentro, e todos correram para verificar cada canto da cabana. Eventualmente eles não encontraram nada, e nos quase 30 minutos que ficamos lá, nada aconteceu. Minha mãe e eu já não queríamos ficar mais naquele lugar e acabamos por pegar a estrada e voltar para casa. Meu pai dirigiu todo o caminho de volta, sem parar. Ele estava bravo pelo tempo perdido. Até hoje essa é uma experiência que marcou toda a minha família. É aquele tipo de história que todos mencionamos quando estamos reunidos numa macarronada de domingo. Já formulamos todo tipo de coisa que podemos ter presenciado. Foi realmente uma experiência assustadora. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Uma das imagens que mais me lembro é uma que vi quando era criança e havia em um dos livros da escola, em frente a uma parede coberta de ex-votos. Aquelas pinturas que mais tarde soube que era assim que se chamavam. Nelas são retratados milagres feitos pela intercessão de um santo. Numa dessas imagens aparecia um homem ajoelhado e ao lado dele estavam duas mulheres com a cabeça coberta. Uma delas segurava uma vela no meio de um ramo de flores e a outra mostrava uma expressão perdida em um ponto fora da pintura. A figura que mais me chamou a atenção foi a do homem já idoso, que teria a idade do meu avô na época em que vi a imagem. Ele estava apoiando-se em uma bengala e levantava a cabeça ao céu, com os olhos fechados, como se esperasse um milagre. Nunca imaginei que muitos anos depois veria com meus próprios olhos uma cena bastante similar. É um lugar que, quando você visita, também não esquece. Desde que você chega, ele te impõe, e somente quem foi é capaz de dimensionar a experiência. A sua mente fica marcada pela primeira vez que você vê a estátua de Nossa Senhora Aparecida. Seus 50 metros de altura fazem você se sentir uma formiga. Centenas de fiéis se reúnem todos os dias para levar suas súplicas e oferecê-las junto com uma promessa humana, para que ela não deixe de atendê-los. Quando cheguei lá, vi um homem que também veio de joelhos, assim como outros. Me impressionou muito saber o que teria acontecido com ele para chegar daquela forma, já que até o sangue atravessava o tecido da calça. Mas em lugares como esses, não se pode começar a conversar com as pessoas para perguntar o que as levou até lá. Que pena estão tentando aliviar ou quais promessas estão cumprindo. Todos estão em sua conversa com Deus e não devemos interrompê-los. Eu estava com minha família, nem lembro o porquê. Me levaram para que eu não ficasse sozinho em casa. Ver tanta gente reunida para compartilhar suas dores com Deus foi algo que me impressionou bastante. Quando voltávamos, já tendo percorrido 80% do trajeto,
O carro em que viajávamos começou a perder força, até que no meio do caminho ele parou completamente. Meu tio, que estava dirigindo, desceu para ver o que havia acontecido. Era algo no motor. Aquele carro já havia quebrado várias vezes, e ele começou a discutir com minha mãe, porque ela o havia avisado para não ir de carro, mas ele não deu ouvidos. Não parecia haver nenhum sinal de civilização por perto, onde pudéssemos buscar ajuda, e como já estava escurecendo, não tivemos outra opção senão esperar que alguém passasse. Alguém que ao menos tivesse ferramentas para nos ajudar a resolver o problema ou nos levar a algum lugar onde pudéssemos encontrar ajuda. Esperamos por um tempo, mas nenhum carro apareceu. A estrada era reta e por vários quilômetros não se viam luzes vindo de qualquer direção. Depois de um tempo, uma caminhonete que parecia um pouco velha, e sabe-se lá de onde veio, tocou a buzina. Ela parou para nos perguntar o que havia acontecido. Meu tio foi falar com eles. Não demorou muito até ele nos dizer que as pessoas se ofereceram para nos levar até sua vila para passarmos a noite lá e que pela manhã voltaríamos com alguém para ajudar. Àquela altura não havia muito a fazer, então era melhor irmos com eles para ter onde passar a noite e depois retornar. Meu tio quis ficar no carro para que não o roubassem, mas o convenceram dizendo que naquela região não havia perigo, que nada aconteceria, e eles garantiam que de manhã ele encontraria o veículo lá. No final, ele decidiu vir conosco. Quando subimos na caminhonete, não acreditei no que vi. Percebi que era a mesma família que acompanhava o homem de joelhos mais cedo. Era o homem que estava com os joelhos sangrando, pedindo a Deus com tanto fervor. Fiquei muito nervoso ao entrar na caminhonete, como se estivesse na presença de alguém muito diferente de mim. Observei atentamente e ele estava de olhos fechados. Não podia dizer se ele estava dormindo ou concentrado em algo mais. Durante a viagem para a casa deles, meu tio e o motorista conversavam sobre assuntos aos quais eu não prestava muita atenção. Eu estava mais entretido com minha pulseira do que com a conversa. Embora eles conversassem com familiaridade, eu me sentia estranho e tenso. Eu olhava para o homem sentado próximo a mim. Ele continuava de olhos fechados, mas agora parecia murmurar algo que eu não conseguia entender. Seus lábios se moviam, como se estivesse dizendo algo que ninguém mais ouvia. Apenas ele. Depois de algum tempo, chegamos à casa onde viviam. Nos convidaram para jantar antes de descansarmos. Não sei como, mas em algum momento durante o jantar, a conversa passou a ser sobre os motivos que levaram cada família a visitar Aparecida. Contamos nossos motivos e, em seguida, eles contaram os deles. Quem nos servia era uma mulher jovem, carregando naqueles canguru um bebê de cerca de 2 anos. Ela ia e vinha da cozinha, trazendo orelha de padre e café para que todos comêssemos. O homem que chamou minha atenção permaneceu em silêncio, até que minha mãe se dirigiu a ele perguntando o que o havia levado a ir de joelhos. Ele olhou para a jovem que carregava o bebê e, em seguida, olhou para nós. Ele começou a nos contar que quando um bebê nasce, é preciso ter muito cuidado, porque é quando as bruxas estão à espreita, procurando qual levar. Bom, quando o neto dele nasceu, tentaram ter muito cuidado. Depois que sua filha deu à luz, começaram a ouvir barulhos à noite, como se alguém estivesse rondando a casa ou caminhando no telhado. De repente, os cães latiam com muita intensidade e as crianças choravam sem parar, sem que nada pudesse acalmá-las. Quando isso acontecia, era porque a bruxa estava por perto. É nesse momento que é preciso estar alerta e tomar medidas para afastá-la. A família do senhor nos contou que alguns jogavam sementes de mostarda ao redor da casa para que a bruxa não pudesse passar. Outros jogavam outras coisas no telhado, mas não soube o porquê. Perguntei o que eles faziam para afastar a bruxa, mas por curiosidade. A mulher que carregava o bebê disse que seu pai, o senhor que falava, era um curandeiro
e que eles nunca precisaram fazer nada quando seu filho nasceu, que só com isso ninguém se aproximava de sua casa para fazer mal. Mesmo assim, colocaram no bebê um pequeno amuleto ao redor do pescoço para protegê-lo. Mas aconteceu que o senhor teve que ir a uma fazenda para tratar de um doente. Como o lugar era longe, ele ficou fora por vários dias. Durante esse tempo, o amuleto do bebê se perdeu. À noite, o bebê chorava e não havia como consolá-lo. Tentaram fazer algo, mas o mal já havia tomado a alma do menino. Ele morreu. Um dia depois, o pai chegou e soube da notícia. Embora fosse curandeiro, ele nunca usou seus dons para fazer o mal, nem para pactuar com o maligno. Mas diante da morte de seu neto, pensou em recorrer a esses poderes, porque não há nada que possa trazer de volta a vida, a não ser algo muito poderoso, oferecendo algo ainda maior em troca. No entanto, sua fé na Nossa Senhora Aparecida foi maior, e ele recorreu a ela para realizar o milagre. O que ele fez foi certamente mais do que simplesmente pedir, mas isso ele não quis nos contar. O que nos disse depois, talvez alguns acreditem, e a maioria não. Mas se tivessem ouvido como nós ouvimos, não teriam razão para duvidar. O homem e sua filha foram ao quarto onde a criança estava dentro do berço enrolada em uma manta. Foi no mesmo dia em que ele havia chegado, e decidiram por fim dar entrada na declaração de óbito. Eles passaram um tempo em silêncio, pedindo cada um pelo descanso da criança, quando começaram a ouvir um choro. Mas não era um choro claro, era como se estivesse muito distante. Eles prestaram atenção até perceber que o começou a vir da criança enrolada na manta. Era o choro do bebê que havia falecido um dia antes. Para eles, e acredito que para qualquer um que ouça essa história, a única explicação era que aquilo havia sido um milagre. Ela havia devolvido a vida à criança. Quando o tiraram, ele estava quase sufocando, mas ainda vivo. Poucos sabiam do falecimento da criança. Praticamente somente a família. Por isso, quase ninguém sabe desse milagre. Minha família não acreditou muito, mas eu conseguia ver o brilho nos olhos daquele homem. Era verdade. Esta experiência é algo que meus pais não acreditam. Eles me ouviram quando contei, mas conheço suas expressões e como eles são. Além do mais, eu sabia que não queriam falar muito sobre o assunto, e não sei por que pensariam que eu mentiria sobre isso. Em linhas gerais, isso pode parecer algo simples, mas para mim não foi. Uma tarde estava sozinha em casa. Meus pais tinham saído. Era de tarde e meu irmão estava com um vizinho. Eu estava assistindo TV na sala. Tinha 15 anos na época e vi de relance que algo estava se mexendo na cozinha. Levantei-me um pouco do sofá, levantando a cabeça para ver melhor e na cozinha. Eu juro, havia um pano de prato pequeno flutuando. Ele se movia um pouco em direção ao balcão que tínhamos, sempre suspenso no ar, e depois caiu lentamente. Tudo aconteceu devagar. Quando vi isso, saí correndo da casa, fui procurar meu irmão na casa de um vizinho e contei assustada o que tinha visto. Fiquei com vergonha de chegar aos vizinhos daquele jeito, mas não conseguia acreditar no que tinha visto. Meu irmão e seu amigo me acompanharam até em casa para ver se estava tudo bem. Ao chegarmos, eu não quis entrar. Meu irmão saiu da casa com o pano de prato na mão, me perguntando se era aquele, porque ele o encontrou no chão. Fiquei com muito medo de ver aquele simples pano de prato. Era um objeto simples, sim, mas vê-lo flutuando daquele jeito foi horrível para mim. Meu irmão e o vizinho acreditaram em mim, porque foi o vizinho que pediu o pano de prato para meu irmão, e com um isqueiro que ele sempre carregava, eles queimaram o pano me dizendo que assim não aconteceria de novo. Fiquei muito grata naquela tarde. Meus pais chegaram mais tarde, mas eles não acreditaram em mim,
e eu também não me esforcei para convencê-los. Sabia que era difícil de acreditar. Mas pensando bem, nunca soube se o que aconteceu tinha algo a ver diretamente com aquele pano de prato ou se havia algo na casa que movia as coisas em geral. O que sei é que não consegui mais ficar sozinha em casa por um bom tempo. Não sei o que as pessoas vão pensar, mas vou compartilhar com vocês a experiência mais aterrorizante que vivi. A lembrança mais feia que tenho até hoje. Sempre gostei de encontros fora do comum. E o que vou contar aconteceu quando eu estava começando a sair com uma garota que hoje é minha esposa. Eu tinha amigos que constantemente me convidavam para suas caminhadas, mas eu nunca aceitava. No entanto, quando me falaram de uma cachoeira muito bonita que se formava não muito longe da cidade em épocas de chuva, fiquei interessado. Diziam que você precisava caminhar cerca de 10 quilômetros para chegar. 10 quilômetros no meio do nada, mas que era um lugar perfeito e que valia a pena. Pensei que seria a aventura ideal para passar um dia inteiro lá com minha namorada. Quando propus a ideia, ela aceitou com entusiasmo e se preparou. Ela até tinha o calçado certo para a caminhada. Eu não, mas na hora isso não me importava. Estava me lembrando bem das instruções no caminho, ou melhor, dos detalhes que meus amigos tinham dado para chegar lá. Deixamos o carro no mesmo lugar que eles, em um descanso ao lado da estrada, e comecei a procurar ao redor a linha do trem que deveríamos seguir. Não teria problema, porque se seguíssemos a linha, não nos perderíamos. O único detalhe é que, segundo disseram, teríamos que passar por uma ponte onde não havia mais espaço além da linha do trem, embora fosse raro um trem passar por lá naquela rota. E exatamente como descreveram, não muito longe da estrada estava o túnel. Dava para ver um túnel que atravessava uma colina com cerca de 200 metros de comprimento. Era um pouco assustador, mas foi assim que começamos nossa caminhada, atravessando um túnel. Desde o início já era emocionante. Estávamos fazendo algo que nunca tínhamos experimentado antes. Cruzamos o túnel e caminhamos não mais do que 20 minutos sobre os trilhos do trem, quando já havíamos deixado para trás todos os sons da estrada, qualquer sinal de civilização. Eu estava falando algo com minha namorada, provavelmente sobre o lugar, quando ela pediu para eu ficar quieto e prestar atenção no que estava à nossa frente. À distância, a cerca de 400 metros, já podíamos ver a ponte, mas antes disso, no meio do caminho, vimos duas figuras pretas agachadas de cada lado da linha, uma de frente para a outra. A princípio, não sabíamos o que eram. Pareciam ser dois animais, mas não conseguíamos identificar. Continuamos caminhando em direção a eles, e não demos mais que 5 passos quando vimos que eles se levantaram. Eram duas pessoas, 2 homens vestidos de preto, ambos usando casacos longos até os joelhos, e sem dizer nada, se viraram em nossa direção e começaram a caminhar. Minha namorada pediu para voltarmos. Eu disse que não podíamos cancelar tudo por causa de 2 malucos na linha do trem. Mas ela insistiu, sentia-se mal, teve um pressentimento ruim. Enquanto discutíamos, os 2 já estavam a cerca de 100 metros de nós, caminhando devagar, mas com firmeza, e então percebi que um deles carregava algo comprido e brilhante. Estava quase certo de que era um facão. Obviamente, ao ver aquilo, obedeci minha namorada e começamos a voltar, acelerando o passo, mas sem correr. Eles estavam caminhando na mesma velocidade que nós, mas tínhamos a sensação de que, se corrêssemos, eles também correriam, e eu não estava certo de que conseguiríamos manter o ritmo até chegar ao carro. Eu não disse nada a ela, mas não parei de olhar para trás. Queria que soubessem que eu estava preparado, que estava atento e que não seríamos pegos de surpresa. Vi um galho fino, mas forte o suficiente para nos defendermos, se necessário, e o peguei. Disse à minha namorada que acontecesse o que acontecesse, se eles nos alcançassem,
Ela deveria correr até chegar à estrada sem olhar para trás. Eles já estavam a cerca de 50 metros de nós quando olhei para trás, e um deles saiu da linha do trem e desapareceu entre as árvores que subiam a colina em um dos lados. Do outro lado da linha havia um riacho, e em seguida outra colina. Estávamos em um lugar isolado. Não havia ninguém por perto para nos ajudar ou ouvir se algo acontecesse. Apressamos o passo, quase começando a trotar, e finalmente vimos a colina e o túnel à distância. Se conseguíssemos chegar até lá, estaríamos muito perto do carro e da estrada. Já estávamos a poucos passos do túnel quando começamos a correr. Quando o fizemos, olhei para trás e vi que o homem que ainda estava na linha também começou a correr atrás de nós. Mas ao chegar ao túnel, ele não entrou. Paramos mais ou menos no meio do túnel, onde a escuridão dificultava que ele nos visse, e percebemos que ele não estava mais por perto. Parecia que nos haviam deixado em paz, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. No entanto, minha namorada parou bem no meio, repetindo que não queria sair, que não queria continuar. Ela não queria avançar, mesmo que literalmente víssemos a luz no fim do túnel, já muito perto do carro. Ela de repente teve uma espécie de ataque de pânico, e eu não sabia o que fazer ou como ajudá-la. Ela pediu que voltássemos, e eu sentia que eles estariam esperando por nós, mas no final aceitei, e voltamos muito devagar para a outra extremidade do túnel, onde, momentos antes, um dos homens havia nos observado. Saímos e não havia mais ninguém. Olhamos em volta, nas árvores, e nada. Disse a ela para irmos em direção ao riacho, no lado oposto de onde eles haviam desaparecido. Fizemos isso e demoramos quase 40 minutos para cruzá-lo, subir a colina, encontrar uma trilha e finalmente chegar à estrada. Havíamos contornado tanto que acabamos longe e tivemos que caminhar cerca de 2 quilômetros pela estrada até chegar ao carro. Nenhum carro passou por nós enquanto caminhávamos. Quando corremos para o nosso carro e o ligamos, começamos a rir. Era surreal o que tinha acabado de acontecer, e até nos sentimos mal na hora, rindo de nós mesmos por termos nos assustado, provavelmente sem motivo. Dirigimos um pouco pela estrada para voltar à entrada da trilha que levava à linha do trem. De lá podíamos ver a entrada do túnel, e quando o fizemos, vimos as duas figuras de preto novamente, em ambos os lados da linha, escondidas entre o mato. Eles ainda estão nos esperando, disse minha namorada. Ainda estavam esperando por nós. Buzinei por algum motivo, talvez me sentindo mais corajoso por estar no carro e quase na estrada de volta. Quando nos viram, começaram a correr desesperadamente em nossa direção, e eu mal consegui dar a volta na estreita estrada de terra para voltar à estrada principal, quando já estavam a poucos passos de nós. Eles eram estranhos. Eram muito, mas muito brancos, quase como se não fossem dali. Cerca de meia hora depois, chegamos à casa de um amigo que morava por ali. Liguei para ele antes, pedindo para ir até sua casa, pois minha namorada estava muito assustada. Contamos a ele o que havia acontecido e seus pais também estavam lá. A mãe dele estava preparando um chá para nos acalmar, quando o pai dele começou a nos repreender por termos ido até lá. Aparentemente era bem sabido, e mais tarde confirmamos ao contar a experiência para outras pessoas, que aquela área era muito perigosa. Não recomendavam que ninguém passasse por ali. Era uma região conhecida por ser frequentada por pessoas muito estranhas, e mencionaram até sacrifícios naquele lugar. De repente me lembrei de todos os desenhos estranhos que vi no túnel, que na hora ignorei, pensando que eram apenas grafites ou brincadeiras de vagabundos. Em certo momento, fiquei grato por termos escapado daqueles dois caras. Dois? Perguntou minha namorada. E o outro homem disfarçado que se escondeu antes deles? Não soube o que dizer, mas estava claro que nós dois vivemos experiências diferentes naquele dia.
Quando eu tinha 9 anos, o Halloween era a melhor noite do ano. Meu amigo Jack e eu esperávamos durante semanas. Naquele ano, como todos os anos, nós nos fantasiamos, pegamos nossas fronhas e saímos para coletar doces dos vizinhos. As ruas estavam cheias de crianças vestidas de monstros, super-heróis e fantasmas. O ar estava fresco, o céu escuro e a única luz vinha dos postes de rua e das abóboras iluminadas nas varandas. Jack e eu tínhamos um plano. Nós iríamos em todas as casas do nosso bairro antes que ficasse muito tarde. No começo, tudo parecia normal, como qualquer outro Halloween. As pessoas sorriam para nós, colocavam doces em nossas sacolas e nos diziam para nos divertir. Mas à medida que nos afastávamos de casa, as ruas ficavam mais silenciosas, havia menos crianças e as casas estavam mais espalhadas. Já estava escuro quando o notamos. Ele estava parado no final da rua, perto de uma casa antiga que ninguém habitava há anos. O homem era alto, vestia roupas escuras e apenas nos observava. A princípio não demos muita importância. Talvez ele fosse um pai esperando pelos filhos. Mas conforme continuávamos andando, percebemos que ele ainda estava lá, ainda nos observando. Seu rosto era difícil de ver, escondido nas sombras. Sussurramos entre nós sobre ele, mas tentamos ignorar e seguir em frente. Nossas sacolas já estavam pesadas de doces e eu estava pronto para voltar para casa logo. Estávamos em um trecho da rua onde não havia muitas casas, apenas algumas árvores e terrenos baldios. Foi então que notei algo estranho. O cara também estava andando, lentamente, mas estava definitivamente nos seguindo. Jack notou também e seu rosto ficou tenso. Ele olhava por cima do ombro cada vez mais frequentemente. Vamos continuar andando, eu disse, tentando agir como se isso não me incomodasse. Mas por dentro, eu me sentia nervoso. Não havia razão para ele estar nos seguindo assim. Depois de alguns minutos, o homem fez algo ainda mais estranho. Ele começou a nos chamar. Sua voz era áspera, baixa e difícil de ouvir a princípio, mas à medida que continuávamos andando, ficou mais clara. Ei, crianças, querem mais doces? Sua voz ecoou pela rua vazia. Paramos de andar e eu me virei para olhar para ele. Em sua mão, ele segurava uma grande sacola transparente cheia de chocolates. Mas doces? Isso parecia ótimo, mas algo parecia errado. Por que um homem adulto estaria parado sozinho no escuro, oferecendo doces a crianças aleatórias? Eu não sabia, mas a ideia de mais doces me deixou curioso. Acho que deveríamos ir até ele, eu disse a Jack, mas ele balançou a cabeça, pálido. Ele segurou meu braço, me puxando para trás. Não, precisamos ir embora, ele disse. Esse cara não está certo. Acho que ele quer nos matar. Eu não queria acreditar nele. Jack sempre era mais cauteloso do que eu. Sempre se preocupava com coisas que não pareciam grande coisa. Mas dessa vez eu podia ver o medo real em seus olhos. Ficamos parados por um momento, sem saber o que fazer. O homem deu um passo mais perto. Ele sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Era muito largo, muito forçado, como se ele estivesse fingindo ser simpático. Ele acenou com a sacola novamente. Vamos lá, crianças, ele disse. É Halloween, eu tenho muitos doces para vocês. Foi então que eu soube que Jack estava certo. Isso não era normal. Algo estava errado com aquele homem. Corre, Jack sussurrou. Não perdemos mais tempo. Viramos e corremos pela rua com nossas sacolas de doces batendo contra nossas pernas. Os passos do cara começaram atrás de nós. Ele estava nos perseguindo. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Tudo em que conseguia pensar era em chegar em casa e ficar em segurança. Nossa casa ficava a apenas algumas ruas, mas parecia que estava a quilômetros.
Minhas pernas ardiam enquanto eu me esforçava para correr mais rápido. Jack estava ao meu lado, sem dizer uma palavra, apenas correndo com tudo o que tinha. Chegamos à nossa rua, mas o homem ainda estava atrás de nós, mais perto do que nunca. Eu podia ouvir o som de suas botas no asfalto, e isso me fazia sentir que ele estava logo atrás de mim. Cortamos pelo quintal de um vizinho, pulamos sobre os arbustos e corremos até minha casa. Eu me atrapalhei com a maçaneta, mas finalmente consegui abrir. Jack e eu nos jogamos para dentro, batendo a porta atrás de nós. Ficamos parados no corredor, respirando pesadamente, ouvindo. Por alguns segundos, só havia silêncio. Então ouvimos passos lá fora. Eles pararam bem na frente da nossa porta. Meu coração disparou. O homem estava bem ali, do lado de fora, mas ele não tentou entrar. Depois de um momento, os passos recomeçaram, se afastando. Espiamos pela janela, observando enquanto ele desaparecia na noite. Ele não olhou para trás, apenas foi embora como se nada tivesse acontecido. Nós não contamos a ninguém sobre o que aconteceu. Não sei porquê. Talvez pensássemos que ninguém acreditaria em nós, ou talvez só quiséssemos esquecer. Mas eu nunca esqueci o jeito que aquele homem nos olhou, nos seguiu e nos perseguiu. Até hoje, todo Halloween, eu penso nele. Por pouco hoje não estaria aqui para contar essa história. Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu, durante as férias de primavera. O aniversário de casamento dos meus pais coincidia com essa semana, então eles foram para uma noite romântica a algumas horas ao norte e ficaram em um hotel. Como eu estava com a casa só para mim pela primeira vez, convidei um dos meus amigos, Justin, para passar a noite. Ele trouxe um monte de lanches e refrigerantes que colocamos na mesa do porão e ligamos o PlayStation. Estávamos com o volume dos alto-falantes bem alto e jogamos por 3 horas seguidas. Eventualmente, Justin subiu para pegar um copo de água e quando ele voltou, parecia preocupado. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele disse que tinha alguém do lado de fora da casa. Perto da cozinha tínhamos uma grande porta de vidro e acho que ele viu uma pessoa no nosso quintal. Achei que ele estava tentando fazer uma brincadeira comigo, mas ele estava sério. Nós dois subimos e fomos até a cozinha. À primeira vista não parecia ter ninguém no quintal, mas então notamos algumas manchas do lado de fora da porta, como se alguém tivesse se apoiado no vidro e olhado para dentro. Isso foi muito assustador, então eu fechei as persianas e fizemos uma verificação rápida ao redor das outras janelas. Não vimos mais nada, então achamos que estava tudo bem. De novo, éramos apenas crianças e não sabíamos direito como lidar com algo assim. Depois de alguns minutos, voltamos para o porão e continuamos de onde paramos. Passaram-se mais algumas horas e já devia ser bem tarde, tipo 2 da manhã. Justin estava ficando cansado, então terminamos nossa última partida e desligamos o videogame. O porão tinha 2 pequenos sofás, então cada um pegou um, arrumamos alguns cobertores, desligamos as luzes e fomos dormir. Por algum motivo, eu tive dificuldade para dormir. Era como se eu adormecesse por alguns minutos e depois acordasse de novo, repetidamente. Não sei por quê, talvez por causa da cafeína, e isso durou muito tempo. Mas então, em uma dessas vezes que acordei, algo estava diferente. Abri os olhos. O porão estava totalmente escuro, mas havia um pequeno feixe de luz na outra extremidade do cômodo. Eu me sentei um pouco e percebi que a luz vinha da porta no topo da escada. Olhei para o outro sofá e Justin ainda estava lá, dormindo profundamente. Ele teria se levantado em algum momento para pegar mais água. Não tem como eu não ter percebido. Levantei-me,
sentindo-me agitado demais para dormir sem ter certeza de que não era nada. Fui até o final da escada e olhei para cima. A porta estava entreaberta, mas não o suficiente para ver através dela. Subi até o topo e abri mais. A luz do corredor estava acesa, assim como a luz da cozinha. Foi então que me lembrei daquele homem que Justin disse ter visto do lado de fora da casa. Fui até a cozinha para olhar pela porta dos fundos. O quintal estava vazio e não havia ninguém lá fora, pelo que pude ver. No entanto, quando eu estava prestes a desviar o olhar, algo se moveu no reflexo do vidro da porta. Virei-me rapidamente, olhando para o corredor. O que quer que eu tenha visto se moveu rapidamente no final do corredor. Eu não sabia o que fazer. Fiquei parado por um segundo antes de correr de volta para o porão. Acordei Justin, e depois de uma explicação rápida, ele estava tão apavorado quanto eu. Nos escondemos em um dos armários lá embaixo e ligamos para a polícia, e enquanto esperávamos podíamos ouvir alguém se movendo lá em cima. Parecia que estava correndo pela casa, procurando por algo. Ficou quieto depois de alguns minutos, mas quando a polícia chegou, a pessoa já tinha ido embora. Eles encontraram o pequeno ferrolho que trancava a porta dos fundos quebrado, então foi assim que entraram. Além disso, não sabemos de mais nada. Por vários anos depois desse incidente, a cada poucos meses, encontrávamos as mesmas manchas na porta dos fundos. Alguém claramente estava olhando para dentro. Só quando finalmente instalamos uma câmera de segurança é que nos deixaram em paz, pelo menos até onde sabemos.